Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui uma nova roda, se bem que já estou a trabalhar numa versão 16 V4 e possivelmente vou passar a uma versão 18, peço desculpa, uma versão 17, onde estou a redispor as cores de forma mais que têm mais a ver com as músicas e com os ensinamentos que fui recebendo ao longo da vida e não tanto uma coisa bem random, porque isto foi, eu coloquei as cores de forma random e depois elas foram quase que se encaixando no sentido delas próprias. Por exemplo, esta roda, quando eu fiz esta alteração, o que me lembrei foi o L de Luigi, o M de Mario, por exemplo, o azul do Nodi, do chapéu do Nodi, o E vem o laranja no E vem de um sonho que eu tive enquanto dormia, que basicamente fui digamos, chamada a ensinar a ser uma professora, e as professoras no meu livro são as cenouras e as cenouras são laranjas, e portanto isto foi um pouco uma construção segundo os meus sonhos e não tanto com o conhecimento comum. Se bem que aqui já começa a reordenar as coisas de forma de um entendimento mais comum, em que basicamente começo a colocar as coisas no sítio certo. Não vou explicar ainda que outras alterações é que eu fiz, se bem que eu já fiz aqui algumas alterações a esta ordenação. No entanto, não vou querer alterar muito a V16 e por isso vou passar então a uma V17 e quando tiver ela mais ou menos alinhada, vou então mostrar-vos a V4 da V3 ou da V16. Ou não, ou posso nunca mostrar a V4. E porquê é que eu estou a mostrar todas as minhas rodas e estou-vos a ensinar tudo? Porque na Bíblia houve uma passagem que eu li, que eu já li aqui em vídeo neste canal, que tem a ver com o dinheiro, ou seja, isto é mais ou menos uma moeda, e lá dizia algo do género. Houve um senhor que vendeu a sua casa, ok, e ficou com metade do dinheiro. E eu não quero ser essa pessoa. Quero ser a pessoa que efetivamente, se estou a vender a minha casa de forma gratuita porque eu não ganho nada em retorno, de facto eu não posso ficar por deixar de ensinar tudo. Eu não estou a dizer que a pessoa não deve ficar com uns trocos, ok? E quando eu falo uns trocos, eu estou a falar das versões finais. Mas sim, eu não quero ficar com metade daquilo, ou seja, não quero que vocês fiquem presos não quero que vocês fiquem presos nesta versão e depois não consigam sair do que isto vos pode ensinar ou trazer, e por isso eu faço questão de vos ensinar as versões seguintes e explicar então um bocadinho aqui a V3. Porquê é que estou a fazer este ensinamento hoje desta versão específica? Por uma questão muito simples. Eu no outro dia, já há 3 dias atrás, eu fui às compras, como vou quase todos os dias, e recebi esta fatura. E esta fatura tem aqui algumas coisas, tem 9 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Portanto, é divisível por 3, sendo divisível por 3 o jogo do GAN, ou seja, o código do GAN. Mas o código do GAN tem aquelas que eu já guardei
a parte numérica, mas sensivelmente tem este código que eu vos ensinei para ver números, que é uma invenção minha. Eu fiz questão de escrever aqui, este código não foi criado por mim, mas que este já foi baseado no jogo do Galo para escrever números. Ou seja, eu faço questão, não quero ser considerada a ladra de nada, quero ser sim considerada a co-criadora que trouxe novas ideias e novos paradigmas. E por isso, aqui, por exemplo, ainda aqui é esta letra, ele não bate não bate neste código. Então eu pensei, vou criar uma coisa invertida, que eu inicialmente fiz no papel, está aqui neste papelzinho, e basicamente criei a questão invertida e criei 100 pontos, ponto de interrogação, exclamação e ponto, com ponto, ou seja, o coisa com um ponto lá dentro, seria o 2 pontos, a vírgula e o ponto e vírgula. E porquê que eu coloquei aqui o ponto e vírgula e aqui os 2 pontos? Porque a seguir ao ponto veio os 2 pontos. A seguir aqui, olhando para o teclado QWERTY, temos aquela lógica do 1, 2, 3, certo? Ou, neste caso, 1, 2, 3, que é o pódio, que o pódio é sempre o primeiro, o segundo e o terceiro. E por isso, a seguir ao 2 pontos, vem a vírgula, a seguir à vírgula vem o ponto e vírgula. E até achei que ficou interessante, porque o ponto e vírgula é o mesmo, é como se fossem 2 pontos, onde troca um ponto pela vírgula. E a vírgula fica por baixo, ou seja, o ponto e a vírgula. Não sei que não estou a conseguir explicar bem, mas deixem-me pegar aqui no lápis para ver se consigo explicar melhor. Ou seja, nesta posição tem o ponto, ok? E por baixo desta posição tem uma vírgula. Então faz o ponto e vírgula. Ou seja, os 2 pontos, o ponto e vírgula. E acho que faz todo o sentido ficar então com esta lógica. Com 2 pontos, ou seja, o mesmo símbolo com 2 pontos. Já é então a terceira casa do traço, o underscore, e aqui eu coloquei o vertical bar, ok? Eu sei que podia ter colocado a barra ou a barra invertida, no entanto, está aqui neste outro desenho a barra e não coloquei ainda a barra invertida porque ainda estou a pensar melhor nesta situação aqui. Ou seja, não vai ser a situação final. Eu se calhar não devia ter escrito neste papel, porque tenho uma fotografia já com este papel, mas no entanto fica aqui escrito este retângulo. Portanto, eu ainda estou a pensar nestes 2 moldes, de como usar o resto dos símbolos, ou seja, eu aqui numa coisa de 5 usei estes 5 dígitos e os outros 4, ou seja, entre o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, entre estas duas casas, eu tentei arranjar uma forma de colocar estes símbolos aqui. Isto para tentar ajudar na leitura do 3x3. E porquê é que eu estou a ensinar isto hoje? Porque eu até estava numa de não ensinar, tanto que já passaram cerca de 3 dias desde que eu criei este post-it e este código aqui no meu repositório. Porquê é que eu estou a ensinar? Andar um pouco para aqui para um lado. Pronto. Porquê é que eu estou a ensinar? Porque hoje aqui está a prova de como este papel foi criado antes do dia 14/9. E eu até tirei esta fotografia porque a minha gata mandou estes 3 papéis que eu tenho aqui de lado, mandou estes 3 papéis ao chão, e quando caíram, se vocês forem a ver, eles caíram mais ou menos nesta posição, ok?
ou seja, eles que irão mais ou menos a fazer o AND, percentagem e o AND. E isto, a percentagem e o AND, podem ser lidos da seguinte forma: percentagem AND. Deus não acordes, mas ensina gatos a ter nosso entendimento, como ensinas povo. Pronto. Eu, neste caso, acabei de fazer esta leitura, é a primeira vez que estou a fazer esta leitura. Podia ter usado outras palavras, ou podia dizer dragão, ou dinossauro, ou dado, não acordes. Usei a palavra Deus, que é dizer que Deus não acorda ninguém, Deus apenas quer que o povo perceba as coisas da sua forma, perceba as coisas sem saber ver e sem saber visualizar as coisas. Eu acabo por trazer uma forma de ver as coisas, porque efetivamente é um pouco como diz na Bíblia, no início Adão e Eva não viam que estavam nus, e quando refiro a não ver que estavam nus é que efetivamente as pessoas, ao falar com as mãos, estão a dar sinais e estão a falar à mesma, ou seja, uma pessoa até pode estar calada, mas só o simples facto, e eu estou a falar com as mãos sem saber efetivamente o que é que estou a escrever com as mãos. Sei que um dia, quando tiver a minha ideia toda maturada, toda criada, que um dia eu vou pegar nestes vídeos e vou ver o que é que escrevi para mim nestes vídeos e para vocês também com as minhas mãos. Mas acaba por ser o que como eu estava a dizer, nós estamos nus, digamos assim, mesmo usando roupa, porque falamos com o corpo inteiro e acabamos por aqueles que não sabem ler o que o corpo quer dizer, ou o que o chão, o que tudo quer dizer, acabam sempre por ficar expostos, e acho que é um pouco isso que significa o nu na Bíblia, é o facto de a sua essência ser exposta sem ser necessário dizer uma única palavra. Outra coisa que eu posso ler com estes papéis, nesta posição, para além de ser um reforço a dizer continua neste caminho que estás a ir bem, que é o que eu pressuponho desta mensagem que a minha gata inconscientemente ou conscientemente me fez ver, é o seguinte. Portanto, eu vou colocar o dedo, ou seja, isto é o centro, vou colocar o dedo assim. Se eu colocar o dedo assim e vier para aqui, ele diz um é, ou seja, ensina. Se eu colocar o dedo aqui e for para aqui, ensina quem, e aqui o dedo aqui, assim, vir para aqui, e ilumina, ensina quem ilumina. Ou seja, neste caso, este papel está-me a dizer para ensinar aqueles que realmente pretendem também passar o conhecimento ao próximo e ajudar o próximo a ver as coisas de uma forma em que nós nos conseguimos, não digo camuflar e esconder, mas que conseguimos ver mais além sem ter que comer a maçã. Ou seja, porque efetivamente eu sei que não comi nenhuma maçã, porque este conhecimento veio de mim, logo eu não eu até posso comer um fruto que estou a criar, que é o facto de usar o meu fruto, mas se fui eu que o criei, a árvore não come o seu próprio fruto, ela deixa o fruto ir até ao chão, e quem come, por assim dizer, o fruto, ou é alguém que apanha o fruto, ou é a própria terra que absorve o fruto a partir da sua decomposição.
E por isso a árvore nunca come o fruto diretamente. Ou seja, neste caso eu estou-me a colocar num lugar de uma árvore em que estou a dar frutos, estou a criar, neste caso, estas rodas que muitos podem chamar maçãs. Ah, Muitos vão considerar no futuro ou no passado que este conhecimento é um conhecimento proibido, e eu tenho toda a consciência disso porque efetivamente a partir deste conhecimento as pessoas conseguem falar sem abrir a boca e conseguem ler sem ter que ouvir. E efetivamente isto pode trazer muito egocentrismo, e porque é verdade, por exemplo, algumas leituras que eu faço, eu coloco, quando vejo um 3 ou um C, eu coloco o meu nome, por exemplo, mas ultimamente tenho feito isso apenas se o C for maiúsculo, é que coloco o meu nome. Se for um 3 eu já leio, dependendo da situação, por exemplo, se for um 36 ou um 63, ou seja, se for um 36 ou um 63, que do lado reverso se lê 36, eu acabo por usar o meu nome no C, porque, como vocês podem ver a partir do canal, 36 é um CF e CF é Catarina Freitas. Pronto. E por isso é que eu considero o 36 ser um número correlacionado com o meu nome, e é porque tem este promenor. Quero também realçar que eu não forcei nada a acontecer. Eu criei e primeiro escolhi o meu nome, sem saber nada desta roda. Depois, anos mais tarde, uns 5 anos mais tarde, depois de ter escolhido o meu nome, e de ter uma conta no YouTube, muito depois de ter uma conta no YouTube e tudo mais, é que eu criei esta roda. E só depois é que vi esta roda, é que só depois de criar esta roda, é que vi o que esta roda me está a tentar transmitir, a nível de conhecimento. Porque é que eu fiz esta roda desta forma? Ora, nós temos 5 minutos por cada casa, ou seja, por cada, olhando para o relógio, olhando aqui para o relógio, temos cada ponto são 5 minutos. Eu sei que isto é um relógio digital, mas também tem aqui o analógico, se isto focar bem. Portanto, tenho os dois, o digital e o analógico, e portanto cada casa tem 5 minutos, e por isso eu coloquei os 5 minutos em cada casa e coloquei as letras em cada minuto. Ok? Isto foi feito baseado na roda que eu já tinha, ou seja, nesta roda, em que peguei na primeira letra, coloquei no minuto daquela hora, ou seja, no primeiro lugar coloquei o A seguir veio o M, no minuto seguinte veio o Y, no minuto seguinte veio o K pequeno, e assim sucessivamente. Depois o B, N, Z, pronto, e assim sucessivamente. E isto deu origem a esta roda. Depois eu lembrei-me que na minha música eu disse que Deus está ao redor. E eu não quero que ninguém fique enganado a pensar que os gatos pretos é que são Deus. Os gatos pretos, na minha história, no meu livro, são uma organização que muitas vezes desobedece a Deus para preservar a humanidade. Ou seja, para garantir que a humanidade não desaparece. E é uma organização que, segundo a minha história, eu criei no passado, quando viajei ao passado. Eu sei que é uma história de ficção científica com ficção, imaginação, e é um misto de várias coisas. No entanto, tem tudo a ver com sonhos que eu tive enquanto dormia. E por isso, algumas coisas não são bem sonhos, são tipo ambições, mas são ambições que são baseadas de sonhos
que eu tive. Ou seja, não é exatamente como aconteceram as coisas enquanto dormia, mas é um misto de vários sonhos e é uma história baseada nos meus sonhos. E portanto, eu quando olho para esta roda pensei, as pessoas vão pensar que Deus não é o primeiro e o último, como está na Bíblia, o Alfa e o Ômega, e vão pensar que são então os gatos pretos. Então eu inverti os papéis, coloquei exatamente como devia ser, o, o Deus ao redor e os gatos pretos no centro. E o que é que são os gatos pretos na minha história? Os rocks, digamos assim. Eles são as pessoas que controlam os portais entre mundos, ok? Entre realidades. E é exatamente isso que está aqui no centro. É como se fosse um portal. Muitos vão olhar para isto como o buraco negro, porque é uma coisa preta e é um buraco no meio digamos, do CD ou DVD. E depois eu pensei, não, isto não pode ser assim. As pessoas vão pensar que os buracos negros são uma coisa boa e na verdade os buracos negros são, como diz o próprio nome, é negro, e se é negro é uma coisa de escuridão e é uma coisa que te leva para trás no tempo, em que te leva para um momento em que as coisas eram mais difíceis de viver e mais difíceis de aturar, e por isso disse, não, o centro é branco. E para além de centro ser branco, que é uma coisa que vocês vão ver aqui nesta casa, ou seja, aqui ainda preservei as grades entre as casas a serem uma coisa cinzenta, ou seja, serem muros, haver muros por todo um lado. E eu pensei, muros não, vamos tornar rios. Então coloquei o branco, coloquei grades brancas, que são tipo os rios que há entre cada casa. E aqui no meio eu coloquei, digamos que o mar, e dentro do mar, ou então o nada, o vazio, o espaço. E depois pensei, e se só houver mesmo mar? Se não houver esta ideia de o espaço, ou o buraco negro, ou coisas assim más, então e se o destino for efetivamente o mar? Ok, então coloquei isto tudo branco. Eu sei que este vídeo está-se a estender demasiado, eu não estou a fazer para estender, estou a fazer para efetivamente vocês perceberem o que é que está por trás das adaptações que eu estou a fazer nesta roda. Muitos vão me chamar de maluca e de estúpida, mas muitos outros vão me chamar de visionária e de alguns até de gênio, mas vai sempre depender de pessoa para pessoa. E eu sei que vão ser muito menos aqueles que vão pensar que esta ideia é uma ótima ideia do que aquelas pessoas que vão pensar que isto é uma boa ideia. E a prova disso é a minha família. Eu, quando falo disto com a minha família diz-me logo: estás a sonhar, ou estás louca. E efetivamente estou. E isto é uma das provas que eu tenho de que efetivamente eu não estou acordada. E as pessoas assumem que eu estou acordada só porque faço estas leituras, vejo muito como vejo, e enquanto eu estou a ter as ideias e a criar estas coisas segundo o entendimento que eu tenho. E tanto que eu falo no meu livro que tem alguém a alertar-me, mas olha, se tu fizeres isso as pessoas vão pensar que estás acordada. E eu, pois, mas vocês sabem a verdade e por isso vamos fazer a verdade prevalecer internamente e não tentar fazer com que o mundo acredite na verdade, deixar cada um acreditar naquilo que quer acreditar. E pronto, uma observação que eu tenho aqui é que os gatos pretos, então, nesta versão, estão dentro dos muros, ok? E são o limite
da água, ou seja, são a foz e são as pontes junto às fozes, ok? São as pontes que dizem os barcos do mar não sobem pelo rio, ou sobem, sei que há sítios onde, então verdade que até houve uma notificação, há sítios onde os rios, os barcos do mar sobem até ao rio, mas a ideia seria separar as águas e dizer, criar um ringue interno em que seria proteger a população de se afogar em alto mar. Ou seja, será uma forma de garantir que ninguém se perde e que ninguém anda sozinho, digamos assim. Ou seja, cada um pode passear entre as casas, pode, ora, hoje a pessoa pode pensar que é um capa, que é um que é aquilo que eu chamei num vídeo anterior, que é um polícia, e viajar pelo mapa e dizer não, agora eu sou um cão que eu chamei o castanho de cão num vídeo passado, ou então que sou um dragão, neste caso está aqui no B de besta, como diz na Bíblia, que seria então. Atenção que eu estou a falar besta, mas não estou a chamar, não estou a chamar de maus, ok? Porque há bestas boas e há bestas más, e quando eu digo há bestas boas e há bestas más é que efetivamente há aqueles que te falam, que te fazem algumas coisas, por exemplo, os nossos avós. Havia muito a ideia dos avós que para castigar era bater nos filhos, ou não bater nos filhos, não, sim, bater nos nossos pais, e com o cinto, com a colher, e dar represálias e tudo mais. E hoje em dia já temos o chamado as bestas boas, que é os pais que efetivamente para castigar dizem dá cá o telefone por hoje e devolve-te amanhã, ou durante uma semana não podes jogar na PlayStation, e coisas deste género. Já são castigos que já não vêm de algo físico, ou seja, já não é um bater físico nem um desgaste emocional. É verdade que a criança vai ficar muito chateada por ficar sem telemóvel durante um dia, durante uma semana, ou sem PlayStation durante uma semana, e é verdade. A questão é, não faz dano físico, ou seja, a pessoa não fica marcada, não fica a represália ela é entendida na mesma, porque a criança não vai gostar de não ter aquilo que se tem e por isso vai obedecer na próxima vez para não cometer o mesmo erro, e pronto. Portanto, esta roda vem de um crescimento para tentar corrigir algumas coisas que eu disse em vídeos anteriores, e como não quero enganar ninguém, acabei por fazer algumas adaptações e algumas analogias dentro da própria roda. E voltando aqui outra vez então ao porquê que eu estou a ensinar isto hoje. Hoje recebi um e-mail da Google por causa da plataforma que eu estou a criar, em que eu até tenho aqui ainda a notificação vermelha. Eu tinha o meu servidor em baixo. Esta aplicação ainda não está completamente publicada na Store, porque ainda faltam muitas coisas, e eu para poder fazer o in-app purchases eu tive que a colocar na Store, porque senão não conseguia criar os planos para poder configurar a app, e por isso tive que fazer uma coisa à pressa e o meu servidor estava down, e por isso o Google, quando fez o loop de verificação, viu que a minha página de privacidade não estava compliance, não estava a obedecer às regras da Google.
e porque era uma página completamente diferente de uma política de privacidade. E então recebi este alerta e eu, enquanto estava a ver este alerta, vi este desenhozito. E o que é que este desenhozito me diz? Não consoante a roda final, mas consoante esta roda que está aqui. Portanto, diz boa irmã, ou seja, irmã boa, ou boa irmã. Até aqui está tudo bem. Catarina barra, ou comigo barra, algo deste género. E diz com os ponteiros, que esta é uma das coisas que eu vou ensinar, tem a ver com esta roda, que é esta roda foi feita para ser lida a partir do relógio, ok? Foi feita para ser lida a partir dos ponteiros do relógio. Por exemplo, agora está, digamos, ali no minuto, digamos, 38, não, 39, não, peço desculpa, 29, e está na hora, 1, 2, e está ali alguns pelo meio. Ou seja, isto seria algo do género C de cedilha com O. Ou canção ouve, ou coração ouve, por causa do cedilha, são palavras com C de cedilha. Portanto, coração ouve, ou coração olha. E, então voltando aqui a esta parte, os ponteiros nesta lógica, eles dizem, portanto, ponteiro assim, ponteiro assim, ok? Dá ali este que é um traço, ok? Que é o traço, e para cima seria o E, um E menos, ok? Está a dizer E menos. Eu até me assusto com estas leituras, mas a verdade é que se nós viermos aqui a este papel e olharmos para esta posição, ou seja, seria um ponto de interrogação, 2 pontos ou uma barra. Como tem dois triângulos, ou seja, 2 pontos neste setor, é um menos. Ou seja, isto é o que eu chamo de magia branca, ou magia pura, porque é o desenrolar do plano divino de Deus, em que nós fazemos alguma coisa e mais tarde descobrimos que aquilo que fizemos tem sentido e está a respeitar a lei natural da criação, que é primeiro crias e depois descobres para que é que isto é útil, que é os chamados descobrimentos acidentais, como por exemplo o micro-ondas não foi descoberto como micro-ondas. A pessoa na altura, já não me lembro para o que é que ela estava a tentar inventar as ondas, mas acabou por descobrir que as ondas que ela criou aqueciam. E depois pensou, se eu meter isto dentro de uma caixa e meter aqui comida cá dentro, aquece-me a comida. E foi um descobrimento acidental. Ou seja, primeiro descobriu-se os raios do micro-ondas e depois é que se desenvolveu então o micro-ondas em si com as ondas do micro-ondas. Na altura não se chamavam, por acaso, não sei se foi logo criado como o nome, se o nome micro-ondas veio depois ou veio desse descobrimento. São informações que eu por acaso podia e devia ter planeado melhor se me lembrasse antes de fazer este vídeo que iria falar do micro-ondas. A verdade é que
muitos pensam e vão pensar que eu planeio estes vídeos. Eu não os planeio. Eu pura e simplesmente deixo fluir e deixo-me ser canal muitos dizem de estupidez, mas de canal de informação que me é dada. Ou seja, muitos vão dizer que até que há alguém que me está a controlar, como eu tive um sonho em que diziam que no sonho que eu era controlada pelo JP. No entanto, eu sei que não sou controlada. Se calhar canalizo informações, mas não digo que sou controlada, apenas digo que o meu subconsciente trabalha sozinho e a partir desse trabalhar ele acaba por mais tarde me trazer pensamentos ou trazer ideias que acabam por respeitar ou justificar pensamentos passados. E pronto, e por isso, portanto, por hoje é tudo. Quero só fazer aqui este ressalto, colocar aqui para vocês verem o L e o menos. E acho que é fascinante a analogia e a ordem. Portanto, este setor com o traço, este setor, os dois pontos, a dizer menos. E efetivamente uma coisa que eu faço muito é ler as coisas na diagonal, mas a verdade é que cada vez leio mais, não só na diagonal, mas também de reverso, como eu posso chamar, e que é chamada engenharia reversa. Primeiro faz e depois percebe porque é que foi feito. Encontramos alguma coisa, depois é que percebemos para que é que essa coisa é usada ou como é que essa coisa é feita. Eu peço desculpa, eu sei que já tinha dito por hoje é tudo, e efetivamente não tenho mesmo mais nada a dizer. Desejo então a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.